Então, como eu estava falando, eu precisava manter essa comunicação. A pessoa que que desenvolve essa doença, o que ela perde é essa comunicação muscular, né, entre o seu cérebro, a musculatura do seu corpo. Ela não perde a memória, ela continua sendo a mesma pessoa, ela continua tendo os mesmos pensamentos, ela continua sendo a mesma. Então, quer dizer, o restante é preservado, sabe? A sua inteligência, a sua memória, os seus outros sentidos, ela continua enxergando, ela continua ouvindo, ela continua tendo o paladar, ela continua sentindo quando você toca nela. Então, todo o restante ela vai sentir. E isso é um processo, e aí que se torna tão cruel. E como ela não perde essa consciência, ela vivencia tudo o que está acontecendo com o seu corpo. De repente ela tem uma vontade de coçar em algum lugar e ela não talvez chegue a esse ponto, né, de ela não conseguir coçar aquele lugar, por exemplo. Então é um processo um pouco angustiante também, né? Porque parece que você está meio que preso no seu próprio corpo. Então por isso que eu precisava manter essa comunicação, porque a nossa comunicação ia se perder, essa comunicação que a gente conhece, do verbalizar, do articular, do gesticular, né? Através do olhar, enfim, essa comunicação que a gente, dos símbolos, da forma como a gente se comunica. Então, isso eu sabia que ia se perder com o tempo. Como manter isso, né? Então, foi um processo, sim, foi um processo difícil, mas eu precisava entender que eu tinha que manter para respeitar aquela pessoa, para eu não invadir a sua casa de uma forma violenta, de uma forma, sabe, através do meu machismo, que talvez eu acho que ela não deveria fazer isso, ou talvez eu acho que ela não deveria pensar dessa forma, talvez eu acho que o braço dela seria melhor dessa forma, sabe, existe alguém ali, existe alguém que quer escolher. Então, quando eu falei anteriormente que é importante saber o que vai acontecer com o corpo dela, é importante que essa pessoa saiba o que vai acontecer com o corpo dela, para que ela tenha a possibilidade de escolher, por mais difícil que seja. Por exemplo, se essa pessoa ela já tem a doença e ela anda, se ela continua andando, mas sabendo que ela está com essa doença, obviamente que vai ser orientada ela não ficar andando dessa forma, porque a qualquer momento parte dessa musculatura que ajuda ela a andar pode parar e ela de repente sofrer uma queda. Um exemplo. É bom que ela saiba disso, certo? Que isso possa vir a acontecer de uma forma melhor possível, tentando comunicar sem agressividade, obviamente, né? Mesmo que isso vá agredi-la de alguma forma, né? Que vai ser difícil lidar, mas ela precisa saber. Porque ela pode simplesmente pensar assim, poxa, eu já estou nessa situação aqui e eu quero ir até ali, eu quero ir até o quintal, certo? E eu ainda tenho possibilidade de ir até o quintal. Ela pode apertar o botão do foda-se e andar, mesmo sabendo que ela pode a qualquer momento cair. Um exemplo. E aí, como é que você, enquanto cuidador, lidar com isso? Eu já falei pra você, não fazer isso, pá, mas é uma situação extremamente delicada. Por isso que é importante a gente ter informações. Ao mesmo tempo, a gente tem que lidar com respeitar as escolhas. Eu estou falando isso, não quer dizer que você, tipo assim, não, isso ande mesmo, incentive a pessoa a fazer algo que seja não legal para ela. Eu quero dizer que é importante a gente ter uma escuta, da gente conseguir conquistar essa pessoa nessa questão de confiança, sabe? Poxa, porque você vai acabar dividindo situações inimagináveis com essa pessoa, de uma intimidade fora do que a gente conhece de intimidade nas relações, sabe? Você vai dividir situações que é muito humana e que está para além do que a gente quer, né? Que a vida tem um movimento para além do que a gente tem controle, entendeu? Então, se você tem uma escuta generosa com esse indivíduo, sabe? Se você preserva essa comunicação,
vocês vão conseguir chegar em acordos a partir do momento que ele começa a ter segurança, a sentir segurança nessa relação com você. Então é desse cuidador que eu estou querendo falar, entendeu? De que é para além do cuidado de higiene, sabe, do remédio da hora certa. Eu estou falando desse cuidador que divide um momento foda, né? Um momento extremamente difícil, mas que não há uma relação nem de competição, nem de hierarquia, nem de poder. Sabe, que vocês existe uma relação de respeito e de confiança. Porque não cabe a gente ou a você que está nesse processo como cuidador, porque você tem todo o seu controle físico, a achar o que deve ser bom ou ruim para ele, para esse outro que você cuida, né? Vocês vão encontrando isso junto. E, obviamente, para o cuidador, esse processo não é fácil. É um processo extremamente difícil, porque você tem que ter um conhecimento técnico de tudo que está acontecendo, dos aparelhos, dos remédios, da questão da comida, papapá, tudo o que está acontecendo ali, como ao mesmo tempo você precisa ter essa sensibilidade de lidar com alguém que é seu no sentido de afeto, de relação, de intimidade. Então, era disso que eu queria falar, sabe? Da relação de respeito, de considerar essa pessoa enquanto ser mesmo, enquanto dono da sua própria vida, e um ser pensante, um ser que está para além dessa forma física controlada ou não, né? Então, era disso, sabe? E saber que isso não vai perdurar por muito tempo. Não porque vai chegar ao fim no sentido de morte, não tem nada a ver, não é isso que eu estou querendo dizer. É porque a doença ela desenvolve muito rapidamente, certo? E você não consegue ter tempo de adaptar, muito menos a pessoa, com certeza não, e muito menos você que está acompanhando essa pessoa. Então, chega em um ponto, com todo o processo barra aí que vocês vão enfrentar, vai chegar um ponto de um tempo que vocês vão conseguir ser maleável com a situação, no sentido de, tanto você quanto o cuidador, respirar um pouco. E até aquela pessoa também que está naquela situação, poder encontrar meios de sobreviver de forma significativa ou ressignificando a sua existência naquela situação. Então é isso. Eu agradeço a escuta, espero que talvez eu tenha ajudado você que está começando nesse processo de alguma forma, tá? Bom, eu acho que eu falei tudo que eu me propus aqui, que eu pontuei. Valeu.